Muito bom dia a todos que acompanham este canal. Está começando mais um Bom Dia Mercado para falar sobre essa quarta-feira predominante de Copa do Brasil, dia 9 de junho, 2 dias antes da estreia, do início da Eurocopa. Eu vou falar sobre esses 9 jogos da Copa do Brasil de hoje. São 7h50 de quarta-feira da manhã. Fazia tempo que eu não gravava o Bom Dia Mercado pela manhã, né? Tem sido corrido os meus dias na parte da manhã, então eu tenho gravado o Bom Dia Mercado à noite. Ontem, como eu fui dormir meia-noite e meia, eu estava caindo de sono, deixei para gravar o meu planejamento para hoje. Esses 9 jogos, eu não tenho certeza se eu vou conseguir trabalhar os 9 jogos. O Bom Dia Mercado é um programa que eu faço de planejamento do meu dia a dia de trabalho de trade, né? Então eu tenho certeza que muitos de vocês vão conseguir fazer os 9 jogos, mas talvez eu não consiga. Mas como o horário é picado, tem 2 jogos às 4h30, 4 jogos às 19h, 3 jogos às 21h30, talvez dê, tá? Então vamos tentar fazer esse planejamento para o dia de amanhã. Para o dia de amanhã não, para o dia de hoje. Ontem tivemos este cenário aqui. Eu separei para trabalhar o Paraguai com o Brasil. Não vi leitura para Tabec Paraguai. Lembrando que eu busco cenários de superioridade do Brasil dentro do primeiro tempo, onde eu teria tranquilidade para trabalhar esse back. O jogo começou muito mais aberto do que eu imaginava. O Brasil cedendo mais espaço para o Paraguai. O Paraguai chegava, tanto é que antes do gol do Brasil houve algumas chegadas do Paraguai. Então eu não peguei esse primeiro gol do Brasil aqui. Eu vim trabalhar esse jogo no limite no final. Um gol no Paquetá praticamente no último lance. Mas não trabalhei o match odds, tá? Chile e Bolívia. Aqui houve uma leitura enorme de back Chile. Durante talvez 30, 40 minutos do primeiro tempo, o Chile amassou a Bolívia, o que justificava uma odd bem baixa do Chile. Só que era tão baixa que era mais baixa do que eu queria, tá? Era 1,18, 1,17. Eu não costumo trabalhar com cotações tão baixas assim, costumo trabalhar com cotações de 1,25, às vezes num massacre extremo, de 1,30, mas não quis trabalhar o Chile com essa cotação tão baixa. Outra coisa que me fez ficar fora do jogo do Chile foi o mercado suspendendo o tempo todo. Toda hora na Betfair, o scout que tinha sido contratado pelo jogo, ou a empresa que estava responsável por fechar o mercado, estava fechando o mercado o tempo todo sem nenhum tipo de critério. Fechava na lateral, fechava na substituição, fechava no chute pro gol. Isso faz com que a gente tenha receio de colocar uma stake maior num back, porque você nunca sabe se esse mercado de fato vai voltar a abrir. Você pode ficar agarrado ali. Num contra-ataque, por exemplo, num lance de bola parada, você pode não conseguir fechar. Então eu fiquei de fora, tá? Nesse jogo eu fui colocar meia stake de over no final, porque a Bolívia tinha empatado de pênalti, uma mão boba ali que o Chile deu. A Bolívia praticamente não fez nada o jogo inteiro e o Chile acabou vindo para cima, beleza? Gostei do que eu vi do Chile ofensivamente. Temos pontos a criticar do Chile? Sim, o Chile explora muito a bola aérea, tendo um time de tamanho mais mediano, mais baixo. Mesmo o gol do Chile tendo sido de cabeça, a maioria dos jogadores de frente do Chile são baixos. Mas a Bolívia fez uma retranca muito grande, então entrar por baixo estava mais difícil, né? Consigo compreender. Então, um jogo coerente do Chile contra a Argentina que eu vi, uma Argentina forte, e um jogo do Chile propositivo contra a Bolívia, ok. Tá? Teve seus momentos de massacre e teve seus momentos de dificuldade. Normal, pegou um time muito fechado. Se tivesse feito um gol mais cedo, provavelmente teria um pouco mais, na minha opinião, de espaço para poder tentar ampliar. Tá? Venezuela e Uruguai. Não gostei do que eu vi do Uruguai de novo. Tá? Eu acho que o Uruguai tem muito nome, muita peça individual, mas eu queria ver um pouco mais essa seleção do Uruguai. Tá? E a Venezuela, mesmo tendo perdido da Bolívia na altitude, como eu tinha comentado, não é uma seleção de se jogar fora. Tem uma equipe ofensiva muito boa. Defensivamente não é isso tudo. Colômbia e Argentina, um jogo muito fraco, principalmente no segundo tempo, que foi quando eu consegui acompanhar. Trabalhei o overlimit ali, peguei o gol do Borja, mas não gostei. Depois que eu entrei no mercado lá por volta dos 70 e poucos, o jogo não correu mais, a Argentina fazendo muita cera, parecia que queria segurar os 3 pontos e acabou segurando, foi um empate. Tá?
Equador e Peru, derrota pro Peru, o pessoal do Equador perdeu pro Peru lá no Equador. Não vi leitura para Tabec ao Equador também. E no mercado de gols foi... Eu não senti tanta confiança assim para trabalhar no mercado de gols. Por mais que o Equador tenha vindo para cima, eu não senti tanta confiança assim para explorar esses espaços cedidos para a equipe peruana. E no São Paulo com 4 de julho é que sim, o cenário esperado. O 4 de julho teve aquela síndrome do super-herói 2 vezes. Primeiro, quando saiu na frente do placar aos 30 segundos. E segundo, quando já estava 3-1, quando o São Paulo já estava classificando. Aí foi muito tranquilo para o São Paulo aproveitar esses espaços e, de fato, passar o carro para cima do 4 de julho. Tá? Como a gente já tinha imaginado, o primeiro jogo era um São Paulo de ressaca, um São Paulo reserva, misto, e agora sim o São Paulo concentrado. O segundo tempo foi aquele jogo de pelada, né? Não deu nem para explicar. Vamos então passar por isso, por essa terça-feira, e vamos falar dessa quarta, onde nós temos inicialmente ABC e Chapecoense. Eu não fiz o primeiro jogo, porque eu julguei a odd da Chapecoense muito baixa. A Chapecoense tinha começado 1,30 esse jogo, então eu não fiz. Então eu não sei como joga o ABC, eu não consegui acompanhar esse jogo. O que eu consegui acompanhar da Chape contra o Palmeiras, eu não gostei muito da Chape defensivamente. Tá? Ofensivamente, eu não vi ainda uma crítica muito forte à Chapecoense. Pelo contrário, eu acho que pelo nível do time, ofensivamente não é um time ok. Tá? Não vejo tantos problemas assim na parte ofensiva. Como a Chapecoense já venceu por 3-1, fica muito mais, e não tem critério de gol fora de casa, fica muito mais tranquilo para a Chapecoense administrar esse jogo, atacar quando quiser, tocar mais a bola, dar uma segurada, tentar segurar o ímpeto do ABC. Tá? Então fica um jogo mais difícil. Óbvio, se o ABC entrar com uma vontade muito grande de classificar e a Chape não quiser jogar, essa odd da Chapecoense e a odd do ABC, elas podem se inverter. Então aqui a gente pode ter campo para trabalhar, um layer per equipe em campo. Se você não faz ideia do que eu estou falando, tem o meu curso aí embaixo, gratuito, onde muita gente acha que só tem a parte intermediária e iniciante do trade. Meu curso avançado está gratuito lá também. Inclusive, este próximo mês, depois da Eurocopa, eu vou colocar mais umas 10 aulas ali no avançado, que eu quero reformular. E eu vou colocar algumas aulas que o YouTube excluiu, que está lá no blog, feito upload em outra plataforma, mas que está no blog já há muito tempo. Então não acha que porque é gratuito, que é algo iniciante, tem nada a ver. É gratuito porque foi decidido assim. Está lá do iniciante até o avançado. Correção de preço, estabilidade, mobilidade, formas de abordar o mercado, propor, forçar, tudo isso você vai aprender lá. Beleza? Se você tiver a fim de aprender. Tá? Mas vamos lá. Então, se a Chapecoense quiser administrar o jogo com essa cotação aqui próxima de 2,20, 2,30, a gente pode ter uma correção de odd da Chape. Tá? Vasco da Gama e Boa Vista, que mais um jogo com cara de Campeonato Carioca, porque eles se enfrentaram no Campeonato Carioca esse ano. O Vasco venceu o primeiro jogo por 1-0, não foi um jogo bonito, pelo contrário, foi um jogo difícil de se ler. E aqui nós temos um Vasco a 1,50, não precisando da vitória. O Vasco não precisa da vitória. Então, olhar para essa odd e imaginar que o Vasco vai ter superioridade é compreensível. Mas será que o Vasco vai corresponder o que precisa ser feito para uma odd de 1,50? Não sei. Então aqui a gente pode ter dois cenários. A gente pode ter um Vasco entrando de fato pilhadaço, porque ele não vem bem na Série B, mas Copa do Brasil financeiramente é muito importante passar de fase. Pode vir para cima do Boa Vista e tentar resolver logo no começo, pode encaixar um back Vasco excelente. Mas também pode ser um Vasco desinteressado, já tendo a vantagem, um Vasco mais contido e a gente tendo essa cotação do Vasco corrigindo, né? Para ter uma correção do Vasco, eu sempre falo isso aqui, para ter uma correção do Vasco mais rápida, mais forte, o Boa Vista tem que estar melhor em campo. Como o Boa Vista perdeu o primeiro jogo, existe essa necessidade do Boa Vista vir para cima, tá?
Então é bom ficar de olho nisso. Eu vou trazer esse jogo também para um layer per equipe em campo, porque eu não acredito que esse jogo é para tantos gols assim, pelo menos do que eu vi no primeiro jogo, tá? Então eu vou trazer para cá, porque eu quero ver esse ímpeto inicial do Vasco. Se é uma entrada com vontade de jogar, de resolver o jogo, deixando o Boa Vista nas cordas para tentar buscar um back Vasco, ou se é um Vasco recuado, contido, segurando o resultado, com Boa Vista tentando surpreender o Vasco vindo para cima para trabalhar uma correção, tá? Palmeiras e CRB, vou ficar de fora desse jogo, não pretendo trabalhar aqui. É muito provável que o CRB se exponha completamente contra o Palmeiras e dê muito campo para o contra-ataque para o Palmeiras vencer o jogo. Porém, para trabalhar um back Palmeiras, eu teria que ter o Palmeiras inteiramente com a bola, sem sofrer ataque, sem sofrer nenhum tipo de pressão. Mas, conhecendo o Palmeiras, eu imagino que o Palmeiras vai jogar de forma reativa. Não precisa vencer, não precisa convencer. O Palmeiras já está praticamente classificado. O CRB é que tem a obrigação de vir para cima do Palmeiras. E vindo para cima do Palmeiras, dificulta o meu padrão de back. Porque não adianta eu estar back a uma equipe com uma stake cheia se ela não tem nem a bola. Então é bem provável que o Palmeiras faça o que fez com a Chapecoense no Campeonato Brasileiro agora. Dê a bola, provavelmente, para o adversário tenta criar, o Palmeiras vai e resolve no contra-ataque. Então, para mim, não deve ser um jogo bom para o mercado de match odds, mas pode ser um jogo interessante para o mercado de gols. Olha o Galo acordando aí, ó, tarde, hein? Pode ser um jogo interessante para o mercado de gols, mas não para um cenário tão amplo assim. Talvez alguma coisa próxima de 2 ou 3 jogos, ou de 3 gols, eu possa tentar aproveitar, tá? Atlético Paranaense e Avaí. Esse jogo eu foquei muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Eu não consegui acompanhar esse jogo de ida no primeiro tempo. No segundo tempo eu estava fazendo uma live lá na Twitch do Betcash, era o meu dia, e eu trabalhei o over limit nesse jogo. Estava muito aberto, o Avaí precisava se expor, forçou para cima do Atlético Paranaense, fez pressão, subiu as linhas e deu muito campo para o Atlético Paranaense contra-atacar. Eu entrei no limite imaginando até um possível gol do Atlético Paranaense ampliando o resultado, porque a pressão do Avaí era tão grande lá em cima que cedia muito espaço e o Atlético Paranaense chegava com muito perigo. Mas foi o Avaí que conseguiu empatar. Então, 1-1 não está nada resolvido. Aqui o Cap tem a obrigação, se quiser passar, de ir para cima, mas eu não acho que vai ser tão fácil assim. Se fosse para trabalhar gols aqui, como eu sei que o Avaí também é um time mais truncado, cheguei a ver os jogos do Avaí na Série B, eu não viria para trabalhar um cenário de gols tão extenso. 4, 5 gols, acho que não. Acho que talvez 2 ou 3, assim como no primeiro jogo. Mas eu vou trazer inicialmente esse jogo para um layer per equipe também, de novo. O que é um layer per equipe em campo, Theo? Todo mundo pergunta. Layer per equipe em campo é estar contra a pior equipe em campo. Ah, mas se você entra com stake, você entra com responsabilidade, que tipo de odd você trabalha? Tem um método que eu falo exclusivamente disso, tem um vídeo que aparece no card, é um vídeo amarelo. Dá uma olhada nele que tem quase 1 hora de duração que eu explico tudo sobre esse método, que é um método que eu trago há 8 anos já aqui no trade e que praticamente construí meu capital quase todo com ele, tá? Então, vou trazer o Cap contra o Avaí para cá. Bahia e Vila Nova. Esse eu não consegui acompanhar o jogo, não tinha stream para fazer esse jogo. E foi um 1-0 muito xoxo do Bahia para cima do Vila Nova. O Vila Nova não é um time ruim na Série B. E o Bahia não vem mal na Série A, né? Uma vitória sobre o Santos, um empate espetacular por 3-3 contra o Bragantino. Eu consigo entender essa odd do Bahia e eu acho que a gente pode encontrar momentos de back Bahia nesse jogo, se o Bahia quiser de fato jogar. Só que é aquela coisa, a mesma coisa do Vasco. O Bahia vai entrar segurando, contido, esperando o Vila Nova para jogar no contra-ataque como ele gosta de jogar, ou o Bahia vai propor o jogo, amassar o Vila Nova no início do jogo. Isso é o que eu preciso ver, tá? Não sei. Também pretendo trazer esse jogo pro live. Trazer esse jogo para um layer per equipe em campo não necessariamente significa que eu vou trabalhar. Significa que eu vou mais observar do que esperar alguma coisa, tá?
Juazeirense e Cruzeiro. Aqui nós temos um belo cenário de um time que pode se complicar. Eu não gostei do que eu vi no primeiro jogo. Esse jogo tinha tudo para se encaminhar para o 0-0. A Juazeirense fez um jogo contido, um jogo esperado, de um time inferior, logicamente e tecnicamente, mas que saiu muito perigoso, levou muito perigo nos contra-ataques contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma dificuldade imensa de armar jogada. No meio-campo é muito defasado, muita gente mais trombadora do que com qualidade para encontrar espaço. Choveira muito na área, às vezes nem tem um homem de referência para cabecear lá dentro. Então não gostei do que eu vi no primeiro jogo. Tá? Agora a obrigação é toda da Juazeirense. Ou seja, nós vamos ter que nos deparar com uma Juazeirense tentando propor o jogo, indo para cima do Cruzeiro. E aí sim o Cruzeiro pode ter mais espaço para criar. Então, não dá para dizer que o Cruzeiro vai se comportar da mesma maneira que fez no primeiro jogo, porque foi um jogo onde o Cruzeiro não tinha quase que espaço. Ele teve que inventar espaços ali, porque a Juazeirense jogava muito fechado. Saía nos contra-ataques de maneira muito perigosa. Bolas aéreas da Juazeirense levaram muito perigo para o Cruzeiro. Chutes de fora da área levaram muito perigo para o Cruzeiro. Só que agora a gente vai ter uma Juazeirense exposta. E uma Juazeirense exposta provavelmente é um jogo com mais tendência para gols. Se eu for trabalhar o mercado de gols aqui, que é o que eu pretendo, por mais que algumas pessoas me chamem meio de maluco, vai ser para um cenário de 2 a 4 gols no máximo. Tá? Então eu vou trazer Juazeirense contra o Cruzeiro. Lembrando que a odd do Cruzeiro está a 1,80 e essa odd ela tem campo para os dois. Essa odd ela tem campo de mobilidade para descer, caso o Cruzeiro comece muito bem. E essa odd ela tem campo de correção de mobilidade também, caso o Cruzeiro comece muito mal. Mas eu espero o mercado de gols porque se o Cruzeiro fizer o primeiro gol, a Juazeirense já tendo 2 gols contra, vai ter que ir para cima de qualquer maneira. Beleza? Criciúma e América Mineiro. Isso foi um jogo ruim de se ver, mas ruim demais. O América... Depois desse jogo eu vi mais um jogo do América, que foi América e Corinthians. Como o América tem dificuldade de balançar as redes. É impressionante. Deixa eu ver quando é que foi o último jogo que o América fez algum gol. O América perdeu do Corinthians de 1-0, não fez gol. Empatou com o Criciúma nesse primeiro jogo 0-0, não fez gol. Atlético Paranaense e América Mineiro perdeu de 1-0, não fez gol. Contra o Atlético Mineiro nos 2 jogos das finais do Mineiro, 0-0, 0-0, não fez gol. 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem marcar nenhum gol. O último gol do América foi contra o Cruzeiro, 3-1. Tá? Então o América está numa dificuldade muito grande de marcar um gol. E o 0-0, como não tem critério do favorito vencer e tal, não é um resultado totalmente ruim para o Criciúma. Então, a gente pode ter um jogo aqui muito estudado, muito truncado, porque se o América não conseguir vencer, o Criciúma não precisa de fato ganhar o jogo. Pode levar para os pênaltis, né? Então, por mais que a gente tenha um América sendo favorito aqui, o Criciúma não criou muita coisa no primeiro jogo, não explorou muito o contra-ataque, não fez muito do que eu esperava que iria fazer. Foi um intervalo de 10 minutos no máximo que o Criciúma mostrou serviço no primeiro jogo. De resto, ele se segurou. Na minha opinião, ele não precisa, de novo, mostrar tanto trabalho assim, porque o América não fez o dever de casa. Então, se ele fizer 1-0, então, provavelmente vai recuar. Se o Criciúma fizer 1-0 numa bola parada, num chute de fora da área, numa criação de jogada, ele pode recuar e o América, com essa dificuldade toda de marcar gol, pode ser facilmente batido. Tá? Então, o meu termômetro aqui é como vai se comportar o América. Né? Porque o Criciúma, eu já imagino mais ou menos o cenário que ele vai criar. Eu vou trazer esse jogo para um layer per equipe em campo porque eu posso ter aqui no início do jogo uma correção do América, um Criciúma entrando muito bem, como entrou no primeiro jogo. O Criciúma no primeiro jogo entrou com uns 10, 15 minutos muito bons. Eu posso ter uma correção do América e depois o América entrando no jogo e aí sim a odd se assentando e eu já fora do mercado. Beleza? Agora, se o Criciúma decidir jogar completamente recuado, com o América em cima, mesmo que o América tenha dificuldade de fazer gol, eu posso trabalhar no layer o Criciúma
com uma tranquilidade maior, não dependendo do gol, podendo pegar essa correção do Criciúma lenta, mas posso pegar. Tá? Então, Criciúma e América Mineiro. Red Bull Bragantino e Fluminense. Alguém me explica o que aconteceu com o ataque do Bragantino no primeiro jogo? Que time sem sal que foi no primeiro jogo contra o Fluminense? O Fluminense fez o que quis. Aliás, o Fluminense só não resolveu a classificação porque não quis. Né? Faltou mais um gol, talvez, para resolver essa classificação. Eu vejo até eu ver Bragantino e Bahia, eu achava que que o time do Bragantino inteiro tinha jogado apático no jogo contra o Fluminense. Mas aí eu entendi que a defesa do Bragantino ela é muito fraca. Ela marca mal, muito espaçada, cede muito espaço. Cede muito espaço aéreo, cede muito espaço nos jogos, nas bolas enfiadas, né? Aquela famosa bola no ponto futuro. Cede muito espaço mesmo. Eu só tinha identificado isso, eu não tinha identificado isso ainda, eu só vi isso no jogo contra o Bahia, foi 3-3. Então, a minha crítica aqui no jogo de ida agora não é sobre o time inteiro, é sobre a parte ofensiva. Porque eu sabendo que o Bragantino tem uma defesa ruim, pelo menos na parte ofensiva ele cria. No jogo do Bahia, então, nem se fala. Apesar da gente ter um Arthur que é fominha pra caramba, talvez um dos maiores fominhas do brasileiro hoje, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil hoje, do Brasil, eles criam muita situação de perigo, principalmente na bola aérea. E quando o Fluminense não criou quase nada. Então, no primeiro jogo, o Fluminense jogou pro gasto e ganhou tranquilo. O Bragantino praticamente não apresentou perigo. O que eu acho diferente no jogo de hoje. Eu acho que o Bragantino vai se expor. Financeiramente é muito importante para um clube como o Bragantino, que está em ascensão, passar de fase. Tá? Então, provavelmente nós vamos ter aqui um Bragantino propondo o jogo com a bola, tentando fazer gol de bola aérea e cedendo muito espaço para o Fluminense, que não precisa vencer, mas que vai ter os espaços sendo oferecidos. Eu sempre falo isso. Às vezes o time não precisa, mas espaço cedido pode ser espaço aproveitado. Então eu vou trazer esse jogo para o mercado de gols. Acho muito difícil a gente encontrar uma tranquilidade muito grande para trabalhar um match odds, a não ser que o Bragantino comece, a não ser que se inverta em relação ao primeiro jogo. O Fluminense joga completamente recuado e o Bragantino amasse o Fluminense. Aí a gente pode ter um back Bragantino ou um lei Fluminense tranquilo. Mas, como eu sei que o Fluminense joga muito melhor reativo do que propondo, eu gosto de ver essa ideia de que o Bragantino vai se expor e vai dar esses espaços. Tá? E mais um jogo difícil de se analisar aqui, para o pré-live, que é a Goianiense e Corinthians. O primeiro jogo foi 2-0 para o Goianiense. O Corinthians precisa desesperadamente vir para cima. E o Goianiense joga muito bem no contra-ataque. Mas aí, não necessariamente, o Goianiense precisa vencer esse jogo de novo por 2-0. Ou precisa aproveitar todos os espaços cedidos. Porque se o Corinthians, por exemplo, fizer 2 gols, talvez o Corinthians se recue. Se o Goianiense fizer 1 gol, talvez o Goianiense pare de ficar contra-atacando. Ele só se preocupe em defender. Por quê? Porque passar de fase financeiramente para o Goianiense também é muito importante. Entendeu? Então me causa um certo desconforto aqui de trabalhar o mercado de gols só porque a característica do Goianiense é de gols. A do Corinthians não. A do Corinthians, o Corinthians nesse jogo ele precisa marcar gols, mas não necessariamente ele vai marcá-los. Né? Então, eu estou com um pouco de dificuldade de aceitar um mercado de gols para longa exposição aqui. E eu acho melhor trazer esse jogo para um leia pela equipe em campo, porque eu já vi o Goianiense jogando mal em alguns momentos contra o São Paulo. Tá? Por mais que tenha jogado muito bem contra o Corinthians, essa é a memória que todo mundo tem, mas no brasileiro, contra o São Paulo, mesmo o São Paulo mais misto, depois que abriu o placar, o Goianiense teve uma janela grande ali jogando muito mal. Recuando totalmente, não conseguindo sair para o contra-ataque e dando um lei para a gente trabalhar. E quase foi um gol ou 2 gols do São Paulo naquele intervalo. Então, se o Atlético Goianiense quiser enfiar o regulamento debaixo do braço, recuar e chamar o Corinthians para cima, eu não tenho problema nenhum de trabalhar a lei ao Atlético Goianiense aqui. Atlético Go contra Corinthians. Porém, lembrem-se que o Corinthians no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense
com essa linha de 4 do Silvinho, querendo subir para marcar o Goianiense lá em cima, recuperar a bola no campo ofensivo e tentar criar jogada de perigo, fez com que o Goianiense tivesse todo aquele espaço no contra-ataque. Então, para eu conseguir trabalhar num leia por equipe em campo aqui, que deve ser um cenário de lei ao Atlético Goianiense em alguns momentos do jogo, essa linha do Corinthians ela tem que estar bem postada e o Atlético Goianiense não pode estar estocando contra-ataque. Tá? Tudo que eu falei aqui, todos os meus cenários de planejamento, não tem nada de entrada pré-jogo. Não tem nada. Não dependo de nenhum resultado aqui. O que eu dependo é de algum time, no leia por equipe em campo, de algum time, em algum momento do jogo, dentro de uma janela do jogo, esteja jogando inferior para que eu trabalhe contra ela. E no mercado de gols, você já sabe. Às vezes não tem tanta finalização, mas eu tenho algum time cedendo muito espaço para a gente poder, para o outro time, por exemplo, poder explorar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Já são 8h20. Temos jogos às 4h30. Bom jogo para todo mundo. Se quiser me acompanhar o meu dia a dia de trabalho, eu tô lá no Leitura ou tô aqui no Telegram. Os links estão aqui embaixo. Muito obrigado a todos pela presença. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, participar aqui nos comentários também desse planejamento diário que a gente faz sobre trade esportivo. Um grande abraço.